quem será arrebatado? Quem será? Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes a respeito, porque nesses últimos tempos eu tenho buscado, inclusive nesse período de quarentena, mensagens a respeito. E aí, às vezes, a gente fica imaginando que algumas pessoas ficam preocupadas em: será que o arrebatamento vai ser antes do milênio? Pós-milênio? Então tem os milenistas, pré-milenistas. Eu não vou ficar preocupada com isso, não. E eu ouvi uma historinha muito engraçada de um pastor contando que algumas pessoas tomam café com leite, mas umas gostam de colocar primeiro o café, depois o leite. Mas outras gostam de colocar primeiro o leite para depois ir colocando o café. Ele disse: mas no final todo mundo toma café com leite. Na hora que ele falou isso, eu achei muito engraçado. Para mim, deu um peso muito grande. Alguma coisa vai acontecer, antes ou depois, não importa. Eu quero estar preparado. E você? Está preparado? Na Bíblia tem vários livros que, conforme a gente vai lendo, é comentado que tem livros lá, dos reis, foi colocado aqui, né? Quem será arrebatado? No final, eu quero que você fale comigo e levante a mão, que é você também, porque eu quero ver todos lá, né? Eu acho que é o desejo do Senhor que todos sejam salvos. E só que existem na Bíblia 6 livros que é comentado que não estão aqui na terra, nem que a gente procurasse nós iríamos encontrar. Eles estão no céu. Não é lindo? O primeiro livro chama-se Livro das Lembranças, ou das Memórias, que no hebraico significa Sefer Zikaron. Sefer é livro e Zikaron é lembrança. E este é o único texto da Bíblia que fala sobre esse livro. Está em Malaquias 3, 16, 17, que diz assim: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial. Nesse momento está escrito Sefer Zikaron, livro das memórias. Na sua presença acerca dos que temiam e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. No dia em que eu agir, esse dia nos mostra o dia do arrebatamento, que nós veremos no final. Eu vou falar sobre os outros 5 livros e depois voltaremos neste primeiro livro, que é o Sefer Zikaron. O segundo livro é bem conhecido também, mas talvez você nem tenha prestado tanta atenção, mas ele chama-se Livro dos Vivos. Esses livros, lembre-se que eu falei, estão no céu. Nós lemos e vemos esse livro no Salmo 69, 28. Salmo 69, 28 diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Na versão revista atualizada, na versão NVI diz assim: sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Esse livro, os rabinos dizem que todas as pessoas que nasceram ou nascerão ainda estão nesse livro e seus dias contados. Então, os meus dias estão contados nas mãos do Senhor, diz no Salmo 31, 15. Em Jó 14, 5, ele também diz assim:
já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Engraçado, né? Ter um livro onde já está pré-destinado, mas não que eu seja da predestinação. Você sabe disso, eu não sou. Mas nós queremos somente dizer o seguinte: tem um livro lá no céu em que todas as pessoas que nasceram e nascerão estão lá. Olha que coisa. Então, se você nasceu, se você está vivo, o teu nome está lá. Mas tem... sabe quem que também comenta desse livro? É Davi. Num salmo bastante conhecido. Davi, no Salmo 139, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, esse livro, eu fico imaginando o tamanho desse livro. Ter todo mundo lá, o nome de quem nasceu, de quem já morreu, de quem já passou. Só hoje nós somos quase 7 bilhões, né? Gente, o céu deve ser algo extraordinário. Comece a sonhar com o céu. O terceiro livro que eu vou comentar, esse livro é o livro da vida. Naquele lá, com certeza, todo mundo tem o seu nome. Agora, nesse aqui, a gente precisa pensar 2 vezes. Filipenses 4:3, Paulo diz assim: peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, são 2 irmãs, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e demais cooperadores. Os nomes estão no livro da vida. Os nomes dela estão no livro da vida. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, o livro da vida e livro da vida do Cordeiro aparece 8 vezes no Novo Testamento, 7 vezes em Apocalipse. Quem que está escrito? Qual o nome das pessoas que estão escritos? O meu eu sei que está. Se você está em casa aí e sabe que se seu nome está escrito ou não, você vai ficar sabendo agora. É o nome da pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus. Sabe aquele dia em que você teve um toque do Senhor em seu coração e você percebeu que o Espírito Santo te fez entender algo que é o mistério de Deus? Aí, o Espírito Santo veio habitar no seu coração e o seu nome está escrito nesse livro. Então, quem tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Todos os que aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Se um dia você fez essa oração e entregou sua vida ao Senhor Jesus, você tem o seu nome lá. Tá certo que tem gente que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Quem não quer? A gente fala: você quer aceitar o Senhor como Salvador? A pessoa fala: como Salvador eu quero. Mas saiba, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Aí seu nome está escrito lá. A gente vai falar ainda sobre algo deste livro. Um outro livro que eu acho assim a coisa mais maravilhosa, que também está lá no céu, é o livro das lágrimas. Está no Salmo 56:8. Diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre,
acaso não estão anotadas em teu livro? Você sabia que às vezes você começa a chorar diante de Deus, você não consegue dizer uma única palavra, mas Deus entende o significado de cada lágrima sua. Cada lágrima, Ele escreve nesse livro. E lá nesse livro estão contadas a quantidade de lágrimas que você pode sofrer, porque Deus sabe, cada dor, cada sofrimento está registrado nesse livro. E segundo os rabinos, até a quantidade de lágrimas que Deus permite que cada ser humano derrame está marcado ali. Isso não está na Bíblia, passagens históricas dos rabinos que a gente lê e ouve em histórias, né? Mas nós cremos que os rabinos sabiam bastante coisas a respeito de uma... eu esqueci o nome que diz quando a gente conta uma história, né? São tradições históricas, de boca a boca, né? Então, isso é contado pelos rabinos. Vamos ver um outro livro, um quinto livro. São o livro das obras. Apocalipse 20, 12, diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e livros foram abertos, quer dizer, são vários. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Imagine o tamanho desse livro, ou a quantidade de livros que tem lá. Tudo que cada um realizou durante sua vida. O sexto livro é o livro dos 7 selos, que está em Apocalipse 5, 1, que diz: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro, é claro, tem pregações únicas sobre isso, se você for estudar, porque cada livro, cada selo, quando é aberto, acontece alguma coisa. Determina aí o que irá acontecer no período da grande tribulação, ok? São os 7 livros que João ali chorou, achando que não tinha ninguém que pudesse abrir, e aí alguém chega para João e fala assim: não, João, não chore. O Cordeiro, aquele que foi morto, mas vivo está, ele tem o poder para abrir os 7 selos. Mas agora vamos voltar para o nosso primeiro livro. O livro das lembranças, ou memória, que está em Malaquias 3, 16 e 17. Deus se lembra. Engraçado essa palavra lembrar. Não é lembrar porque Deus é esquecido. Ele, nossa, lembrei. Não. É no sentido de estabelecer o tempo determinado de entregar uma bênção. E a gente vai ver alguns exemplos. Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé. Será que ele tinha esquecido que ele tinha feito tudo o que ele fez? Que Noé pediu para Noé fazer uma arca, colocar um casal de animais, levar a sua família? Não, né? Diz assim: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus se lembrou de Noé. Gênesis 30, 22. Lembrou-se de Raquel.
Nossa, por que será? Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel era esposa de Jacó. Jacó tinha trabalhado 14 anos para casar com ela. Mas ela não tinha filhos e ele a amava muito. Mas Deus ouviu o clamor dela e se lembrou dela, abriu a madre e ela teve filhos, José e Benjamim. Infelizmente morreu no parto de Benjamim. Êxodo 2, 24, outra vez Deus se lembra. Lembrou-se da aliança com Israel. Diz lá, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Então, querendo fazer mais uma menção, não é que Deus é esquecido, não é que Deus tem amnésia. Deus se lembra por causa do momento em que Ele vai abençoar você. Então, clame a Deus, peça a Deus, porque Ele está contando, anotando muitas coisas. E um momento certo Ele se lembra de cumprir. 1 Samuel 1 e o 19. 1:19. Lembrou-se de Ana. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Elcana tinha 2 mulheres. Uma tinha filhos, mas ele amava Ana. E Ana não tinha filhos. E toda vez que eles iam adorar ao Senhor, ele dava a porção dobrada para Ana, mas mesmo assim o que ela queria era um filho. E quando ela orou, pediu e recebeu a bênção de Eli, ela voltou confiante que ela iria receber a bênção. E assim Deus o fez. Mas vamos ver assim, com esses exemplos, do que é que Deus se lembra. Ele se lembra daqueles que o temem, dos que se lembram do seu santo nome. Porque se você nem fala com Deus, Ele está te vendo, mas quem está clamando, quem está chamando a atenção, você já reparou que criança, quanto mais pede, mais tem a atenção do pai? Eu acho que eu sou muito pidona, sabe, para o meu pai do céu. Aliás, acho que eu era pidona também para o meu pai terrestre. Eu sempre era assim, tudo lá em casa que tinha que pedir era... Nádia, vai lá, pede para o papai. Porque meu pai era um paizão para mim. E ele sempre fazia o que a gente pedia. Mas Deus ele é imparcial, né? Mas Ele tem os seus filhos, Ele ama incondicionalmente, mas aqueles que buscam... pedem, batem, a porta ele abre, né? Então, Deus se lembra dos que o temem, dos que lembram do seu nome, dos que confiam nele e não vivem uma vida de pecado. Porque se você clama ao Senhor, você vive diante dele e ele é santo, nós temos que buscar a santidade do Senhor. Mas do que é que ele se lembra, então? Ele se lembra das boas ações e das orações. Por que, pastora, você está dizendo isso? Você pode me perguntar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 4. Diz ali uma história muito linda. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, era um anjo que apareceu na frente dele, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus está olhando todas as vezes que você está orando, mesmo quando você está ali sozinho. Aliás, é quando você está sozinho mesmo ali, porque Jesus disse, vá para o secreto. No secreto, ore a teu Pai, e o teu Pai te recompensará. Veja que Cornélio, ele nem conhecia o Senhor verdadeiro, porque foi exatamente
esse anjo apareceu ali e mandou chamar Pedro para ir explicar direitinho para ele quem era o Deus de Israel. E Deus se lembrava, se prestava atenção nas orações feitas por Cornélio. Sabe aquele dia que você se reúne com a sua célula e vocês levantam um clamor por alguém da célula, na cadeira da bênção, ou mesmo por alguém que nem está presente, ou ainda você orou pelo seu pastor de rede, pelo pastor Josué. Deus está vendo isso e Ele está anotando. Ele está pondo um memorial. Eu acho isso a coisa mais fantástica, porque Deus, além de nos agraciar por orarmos a Ele, e Ele dizer, ore a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Ele ainda marca ali, fica prestando atenção, quem ora mais, quem ora menos. Ai, mas que coisa mais especial. Às vezes a gente ouve assim alguém dizer, quanto mais você ora, mais poder você tem. Quanto menos você orar, menos poder você tem. Mas mesmo assim tem gente que não ora. Acha que as coisas podem cair do céu. Aliás, até vê uma peninha caindo e acha que o anjo passou, né? Mas não é bem assim. Sabe o que mais que Deus se lembra? Ele se lembra do testemunho de que cada um dá a respeito de Jesus, porque Ele mandou o seu Filho aqui e deixou para a gente algo para que nós fizéssemos, irmos ser testemunhas dele. Mas olha que coisa mais linda, onde é que ele diz que está lembrando? Lucas 23, versículos 42 e 43, no momento em que Jesus está lá na cruz, um dos ladrões diz assim, então o ladrão disse a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não esqueceu. E Ele não esquece. Deus se lembra toda vez que você dá testemunho dEle. Porque Ele disse que nós teríamos que ser testemunhos. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, depois que você ficou crente, Nádia, você vive falando das coisas de Jesus. Não dá para não falar. Não dá. Tenho que falar do que Jesus tem feito na minha vida, na minha casa, em tudo que Deus fez em mim. Eu sei quem eu era. As pessoas podem não saber, mas eu sei quem eu era. Mentirosa, chata, esnobe, sei lá, tanta coisa. E Deus vem e me resgata. Eu tenho que falar que esse Deus é maravilhoso. Então, nós sabemos que Deus lembra das orações, lembra das esmolas, dos testemunhos, mas por que será que Ele se lembra disso? Para que Ele possa nos livrar no dia do juízo. A gente sabe que Jesus é o nosso advogado. Quando você tem um advogado, você não precisa falar nada, ele fala por você. E Jesus é o nosso advogado. Mas vamos relembrar de novo o versículo de Malaquias 3, 16 a 18. Diz assim, depois, aqueles que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Deus está atento a todas as conversas. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca daqueles que o temiam, que honravam ao Senhor.
E disse o Senhor dos Exércitos: no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Esse versículo nos mostra que no dia do arrebatamento, é claro que isso já está tudo muito bem esquematizado, mas Deus vai separar o joio do trigo. Outro dia eu vi uma simulação de alguém com o joio e o trigo. Eu já tinha ouvido várias vezes comparações sobre joio e trigo. Mas esse, naquele momento, ele pegou o joio, esfregou na mão, soprou, saiu só fuligem de palha. Quando ele fez a mesma coisa com o trigo, e ele soprou, sobrou na mão dele semente. Então, o joio, ele não deixa semente. Ele só finge que é alguma coisa importante. É assim, muitas vezes, uma pessoa na igreja. Ela é o joio, está ali disfarçando, porque ser crente ou ser cristão, aquele que segue a Jesus, você deixa semente na vida de outras pessoas. A pessoa quer algo que você tem. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa fez tanta coisa errada e ela se diz crente. Se dizer é uma coisa, ser de verdade é outra. Quando a gente chacoalha um crente e ela derrama alguma coisa, a gente vai ver o que é que ela derramou. Derramou bênção? Deu a outra face? Andou a segunda milha? Ela está obedecendo o que Jesus pediu. Você pisou no pé dela e ela respondeu com outro pisão maior ainda, pegou com um saltinho assim, deu aquela esmagada no seu pé. Ela só está disfarçando que é crente, que é cristão. Ainda lá em Malaquias, no capítulo 4, para você ver que Deus vai nos poupar do dia do juízo, diz lá Malaquias 4:1. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. O Senhor vai separar o joio do trigo. Na parábola em que os lavradores viram que havia semente boa, e aí eles disseram, mas tem joio, quer que a gente arranque? Ele falou, não, deixa ali crescer junto. Porque quem vai arrancar são os anjos, eles sabem a diferença.